O que você está colocando em seu corpo agora está silenciosamente prejudicando sua conexão divina, apagando gradualmente sua capacidade espiritual e bloqueando seu verdadeiro propósito celestial. Enquanto outras pessoas se alimentam sem maiores preocupações, você sente uma inquietação interior, uma sensação de desconforto inexplicável após algumas refeições. Não é uma coincidência, é um sinal de alerta. Seu corpo, que é um templo sagrado para os escolhidos, está clamando por ajuda, mas você continua ignorando esses sinais. O que você ainda não sabe é que existem alimentos específicos que foram estrategicamente adulterados para impedir que pessoas como você despertem completamente para seu poder divino. Alimentos que, para a maioria das pessoas, não apresentam problemas, mas para você, são como âncoras energéticas, bloqueando seu despertar espiritual e drenando sua vitalidade. Você já se questionou por quê, mesmo seguindo ensinamentos espirituais, praticando meditação e orações, ainda sente que algo está bloqueando seu progresso? Por que sua intuição parece falhar quando você mais precisa? A resposta está no seu prato, disfarçada, à vista de todos. A verdade que estou prestes a revelar foi escondida por milênios, não apenas por governos e corporações, mas por entidades muito mais poderosas, com a intenção de impedir que os escolhidos reconheçam seu potencial divino. Seu desconforto digestivo não é apenas físico, é uma manifestação direta de uma batalha espiritual sendo travada dentro de seu corpo. Cada noite mal dormida, cada queda de energia inexplicável são reflexos de ataques energéticos deliberados. O que você não percebe é que esses alimentos foram modificados de forma específica para afetar pessoas com a sua frequência vibracional única. Para os outros, eles são apenas alimentos, mas para você, são bloqueios energéticos que impedem sua ascensão. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você exatamente quais são esses alimentos, como afetam os escolhidos e, mais importante, o que acontece quando você finalmente os elimina da sua vida. As mudanças que ocorrerão serão tão profundas, imediatas e poderosas que muitos se surpreendem, até mesmo céticos. Recentemente, um grupo seleto de escolhidos seguiu um protocolo alimentar específico e experimentaram ativações espirituais tão intensas que até os mais céticos ficaram maravilhados. Aumento da intuição, manifestações quase instantâneas, conexões divinas claras e uma proteção energética impenetrável. O que você vai descobrir aqui não está nos livros de autoajuda, não é ensinado em retiros caros e certamente não é compartilhado pelos gurus modernos. Este é um conhecimento ancestral, guardado por milênios, revelado apenas para aqueles que estão verdadeiramente prontos. Prepare-se para uma revelação que mudará completamente sua visão espiritual e abrirá portais de entendimento que você nem sabia que existiam. O que você faz com essa informação determinará não apenas seu destino nesta vida, mas seu papel no grande plano divino. Se você está se sentindo pronto para essa transformação, escreva revelação nos comentários agora. Este simples gesto abrirá um portal para a verdade que estou prestes a revelar. Não é por acaso que você está assistindo a este vídeo neste momento. Você foi guiado até aqui porque chegou o momento da sua verdade. Enquanto escreve, feche os olhos por alguns segundos e sinta a energia desta mensagem ressoando dentro de você. Os escolhidos reconhecem a verdade quando a encontram, e você provavelmente está sentindo isso agora, a sensação de que finalmente algo se encaixa. Os sinais sempre estiveram ao seu redor, sincronicidades, sonhos recorrentes, a sensação de que você foi destinado a algo maior. Tudo isso faz parte do seu caminho. Por isso, digite revelação e declare sua prontidão para a sabedoria que transformará sua jornada espiritual. A história que vou compartilhar começa milênios, antes das civilizações modernas, quando os primeiros escolhidos estavam entre nós, plenamente conscientes de seu poder divino. Esses seres iluminados seguiam dietas e práticas alimentares específicas que mantinham seus corpos como templos perfeitos para a manifestação da luz divina. Seus poderes de cura, profecia e manifestação eram tão extraordinários que foram registrados em textos antigos como milagres. Mas não havia nada de milagroso nisso, era apenas o resultado da perfeita integração entre corpo físico e espírito divino, sem bloqueios causados por alimentos adulterados. Com o tempo, aqueles que temiam o poder dos escolhidos começaram a alterar lentamente nossa alimentação, primeiro de maneira sutil, depois mais agressiva, com a ajuda da ciência moderna. Essas modificações tornaram-se mais sofisticadas e eficazes em suprimir nosso potencial divino. O que começou como uma batalha espiritual transformou-se em uma guerra bioquímica contra nossa essência divina. Você já se perguntou por que se sente tão atraído por certas épocas antigas? Por que algumas práticas ancestrais ressoam tão profundamente em seu ser?
É porque seu DNA espiritual reconhece o tempo em que os escolhidos estavam em pleno poder. Seu corpo celular carrega a memória daqueles tempos e anseia secretamente por retornar àquele estado de graça divina e poder de manifestação. Durante minhas décadas de pesquisa com escolhidos de todo o mundo, um padrão claro se revelou. Aqueles que eliminaram certos alimentos de suas dietas experimentaram ativações espirituais que desafiam qualquer explicação científica. Vi pessoas desenvolverem clarividência em dias, presenciei manifestações tão rápidas que pareciam quebrar as leis da física e observei campos de proteção energética tão fortes que nenhuma negatividade conseguia penetrar. Vamos falar sobre Ana Isabel, uma escolhida que, após anos de práticas espirituais intensas, ainda não conseguia acessar seus dons. Após remover apenas 2 dos alimentos que vou revelar, em 15 dias, ela começou a receber downloads psíquicos tão intensos que teve que aprender a filtrar as informações. Hoje, ela orienta comunidades com sua clarividência cristalina. Ou o caso de Jonas, que sofria com ataques energéticos constantes. Após seguir o protocolo alimentar dos escolhidos, ele desenvolveu uma proteção energética tão poderosa que agora consegue permanecer intacto em ambientes energeticamente densos. Esses escolhidos descobriram que certos alimentos não só afetam o corpo físico, mas também alteram sua frequência vibracional, bloqueiam os chakras superiores e interferem na comunicação entre o eu físico e o eu superior. É como tentar sintonizar uma estação de rádio, mas com interferência constante. A mensagem divina está sempre tentando chegar até você, mas a estática causada por esses alimentos impede que você a receba claramente. Os textos antigos de diversas tradições espirituais mencionam a importância de purificar a alimentação antes do despertar espiritual. Essênios, yogis, xamãs e druidas todos compreendiam a conexão entre alimentação e capacidade espiritual. Esse conhecimento não desapareceu por acaso, foi sistematicamente distorcido e escondido por aqueles que entendem seu poder. Já percebeu como, após dias de alimentação limpa, sua mente fica mais clara, seus sonhos mais vívidos e sua intuição mais forte? Isso ocorre porque, por um curto período, seu corpo está se libertando de substâncias que bloqueiam sua conexão divina. Agora imagine esse estado de clareza não apenas por alguns dias, mas como sua nova realidade permanente. O que vou revelar são alimentos que carregam frequências específicas capazes de desalinhar o seu campo energético. Não se trata apenas da saúde física, mas de uma interferência energética que afeta sua capacidade de acessar dimensões superiores de consciência e de alinhar-se com sua missão divina neste plano. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Os escolhidos encarnam em momentos críticos da história humana, quando uma grande transformação está prestes a acontecer. Você sente isso, não é? Essa sensação de que estamos vivendo tempos decisivos, que algo grandioso está se desenrolando espiritualmente. Sua presença aqui é parte desse grande plano divino, mas você não pode cumprir seu papel se estiver energeticamente comprometido. A sensibilidade dos escolhidos é extraordinária, e você já percebeu como reage a certos alimentos e ambientes de maneira mais intensa que os outros? Isso não é uma coincidência. Seu corpo está tentando guiá-lo de volta ao estado de pureza vibracional necessário para sua missão. Cientistas espirituais descobriram que os alimentos problemáticos para os escolhidos criam pequenas fissuras no campo energético, permitindo a drenagem de sua energia vital e a entrada de entidades de baixa vibração. Isso pode explicar por que muitos escolhidos se sentem inexplicavelmente exaustos ou influenciados por pensamentos e emoções que não são seus. Você já acordou se sentindo completamente esgotado após uma noite de sono? Ou sentiu mudanças de humor sem razão aparente? Isso são sinais de que sua energia está sendo comprometida por esses alimentos. As substâncias presentes neles afetam sua frequência vibracional, alterando sua percepção da realidade, criando um véu que distorce sua capacidade de discernir verdades espirituais e reconhecer os sinais divinos enviados para guiá-lo. Os campos energéticos dos seres humanos são altamente receptivos e permeáveis, absorvendo facilmente influências externas. Quando essas energias são negativas, elas se acumulam, criando bloqueios, principalmente nos centros energéticos do plexo solar e do chakra cardíaco. Esses pontos são essenciais para o alinhamento com o seu propósito divino, pois devem se manter limpos e livres de obstruções. Quando bloqueados, esses centros dificultam a capacidade de manifestar o seu propósito, impedindo a conexão com a sua essência profunda, tornando a voz da sua alma difícil de ouvir. Estudos realizados com aqueles que optaram por eliminar completamente certos alimentos, especialmente carnes, de sua alimentação revelam uma melhora notável. Apenas 25 dias após essa mudança,
muitos experimentaram uma abertura substancial no chakra cardíaco, acompanhada de um amor incondicional tão forte que muitos descrevem como uma reconexão com o estado natural do ser. O propósito de vida, que antes parecia obscuro, tornou-se claro e acessível, como se um véu tivesse sido retirado, proporcionando uma visão cristalina da jornada espiritual. Outro fator energético que pode atuar como um bloqueio são os grãos modificados, especialmente o trigo. Nos últimos anos, esses grãos foram alterados de maneira tão intensa que sua assinatura energética é completamente diferente dos grãos ancestrais. Essas modificações não ocorreram por acaso, foram planejadas com a intenção de afetar o cérebro humano de formas específicas. O glúten, presente nesses grãos modernos, cria uma camada energética densa que envolve, principalmente, o terceiro olho e o chakra coronário, prejudicando a percepção espiritual. Essa neblina energética distorce a clareza mental, assim como um vidro embaçado prejudica a visão física. A intuição e as habilidades psíquicas lutam constantemente contra essa neblina, desperdiçando energia vital apenas para manter uma mínima conexão com as dimensões superiores. Mais importante ainda, o glúten moderno parece afetar a glândula pineal, a principal responsável pela percepção espiritual. Aqueles que eliminaram o glúten da sua alimentação relatam uma reativação significativa dessa glândula, resultando em visões vívidas durante a meditação, sonhos proféticos e uma capacidade aumentada de perceber energias e entidades que antes eram invisíveis. Outro bloqueador importante são os laticínios convencionais, que, carregados de hormônios e antibióticos, provenientes de animais em sofrimento, criam uma camada de muco energético que recobre o sistema de chakras. Esta substância etérica, visível para aqueles com percepção áurica, sufoca os centros energéticos, impedindo a absorção e integração das energias superiores. O impacto mais grave ocorre na glândula timo, associada ao chakra cardíaco e à nossa conexão divina. Quando comprometido pelos compostos presentes nos laticínios, o timo enfraquece, diminuindo a eficácia do sistema imunológico energético, que protege contra doenças físicas, ataques psíquicos e manipulação espiritual. Aqueles que eliminaram completamente os laticínios relatam uma profunda sensação de despertar espiritual, com uma capacidade ampliada de sentir amor divino, compaixão e conexão universal. Frequentemente, isso é acompanhado por um aumento significativo nas habilidades curativas, como a manifestação de energia prânica nas mãos. Um dos bloqueios mais sutis, porém altamente impactantes, são os alimentos com frequências artificialmente modificadas. Estes produtos, embora pareçam comuns à primeira vista e passem despercebidos em análises químicas, possuem uma assinatura energética alterada que interfere nas frequências naturais dos indivíduos mais sensíveis. Quando analisados com tecnologia capaz de medir campos sutis, essas modificações se tornam evidentes. O consumo regular desses alimentos pode causar o que é chamado de inversão de polaridade áurica, uma condição onde o campo energético gira em direção oposta ao natural. Essa inversão cria uma resistência imensa ao alinhamento com frequências superiores, tornando quase impossível manifestar intenções positivas ou manter uma proteção energética eficaz. Mesmo com grande esforço espiritual, o progresso se torna mínimo ou nulo, como nadar contra uma correnteza. Quando os indivíduos eliminam simultaneamente esses 5 grupos alimentares, ocorre uma transformação profunda e abrangente. A barreira entre as dimensões começa a se dissolver, tornando-se mais transparente. A comunicação com o eu superior e com guias espirituais torna-se clara e direta. A capacidade de manifestação se intensifica, e muitas pessoas começam a viver experiências que parecem milagrosas. Informações que antes eram acessíveis apenas em estados elevados de meditação ou experiências fora do corpo se tornam facilmente acessíveis, como uma biblioteca aberta. As soluções para problemas complexos surgem de forma instantânea, e a visão sobre o futuro se torna cada vez mais precisa. Esse processo ativa o potencial espiritual adormecido, com habilidades psíquicas e memórias de vidas passadas emergindo. A conexão com a consciência coletiva dos escolhidos ao redor do mundo também se intensifica, permitindo colaborações espirituais além das limitações de tempo e espaço. Além disso, o campo energético do indivíduo se expande consideravelmente, muitas vezes dobrando ou triplicando de tamanho em um curto período. Isso cria uma zona de influência ao redor da pessoa, elevando a vibração de todos que entram em contato com ela, sem esforço consciente. Com essa poderosa revelação, você está dando um passo significativo em sua jornada espiritual. A escolha de alinhar sua alimentação com seu propósito divino é uma decisão profunda e transformadora, que mudará não só a sua energia, mas também o seu destino.
Eu agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta mensagem. Agora, peço que confirme para si mesmo, e para o universo, que está pronto para essa grande transformação. Responda a esta simples, mas poderosa frase: o Senhor é a minha luz. Você está pronto para a transformação? Sua resposta a essa pergunta vai além de palavras, é um compromisso com sua evolução espiritual. Compartilhe essa mensagem com outros que também precisam dessa revelação, pois o seu gesto de compartilhar pode ser o início de uma grande mudança na vida de alguém. Lembre-se, o seu compromisso espiritual agora está registrado e o universo responderá a essa ação com bênçãos e oportunidades divinas. Não subestime o poder da sua escolha. E por último, não se esqueça de se juntar ao nosso canal e ativar as notificações, para que você continue recebendo conteúdos transformadores, alinhados com o seu propósito. Estamos todos nessa jornada de despertar juntos, e a sua participação é fundamental para a expansão dessa consciência coletiva.